Hoje vamos entender o que é a esclerose múltipla, uma doença rara que acomete jovens e provoca dificuldades motoras e sensitivas que comprometem a qualidade de vida das pessoas. Quem vai falar ao vivo com a gente é o médico neurologista Dr. Alexandre Castro. Bom dia, doutor Alexandre, já está conosco aqui ao vivo, seja bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom dia a todos os telespectadores. Desculpa, tá ótimo. Doutor, como a gente disse ali, a esclerose múltipla, ela acomete principalmente pessoas jovens. Começa explicando pra gente dessa parte. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Ela afeta principalmente pacientes jovens, sobretudo do sexo feminino, ali dos 20 aos 50 anos de idade. Então, realmente é uma doença que tem essa predileção por pessoas mais jovens. Doutor, bom dia para o senhor. Essa doença, ela tem algum sintoma? Ela apresenta algum tipo de sintoma ali no início ou não? Sim, ela é uma doença que pode acarretar inúmeros sintomas de origem neurológica. Então, ela se manifesta em surtos. O que são esses surtos? Como existem pequenas placas inflamatórias no nosso cérebro ou na medula, o paciente pode eventualmente ter, por exemplo, uma perda visual súbita, que pode durar às vezes 24 horas e depois ter uma remissão. O paciente pode ter uma diminuição de sensibilidade em um determinado segmento do corpo. O paciente pode ter eventualmente uma perda de força em determinado segmento do corpo, na perna, no braço. O paciente às vezes pode até parar de andar, alterações de equilíbrio. Então é uma doença que afeta várias regiões do sistema nervoso central e pode causar uma variedade de manifestações clínicas. E o que causa, o que provoca essa doença, doutor? É possível detectar aí? Tem uma causa específica ou é genética? O que o senhor pode dizer em relação a isso? Não existe uma causa específica, existe sim uma predisposição genética em alguns pacientes, mas alguns fatores, por exemplo, exposição a algumas infecções virais podem às vezes ser o trigger, né? o desencadear todo o processo inflamatório autoimune. Não existe uma causa específica, então tem várias etiologias possíveis, mas não conseguiram encontrar um único fator, tá? O fato é que existe uma cascata inflamatória, uma cascata que desencadeia todo o quadro de autoimunidade e o paciente começa a ter essas manifestações clínicas. Tá certo. E como que é feito o diagnóstico? A pessoa ali começou a apresentar os sintomas, procura o médico. Quais são as orientações ali que o médico segue? Olha, a depender da manifestação clínica que o paciente apresenta, ele precisa procurar um especialista, né, na doença, né? Então, o paciente muitas vezes procura até um oftalmologista, porque ele pode perder a visão de um olho, por exemplo. O paciente às vezes pode ir no ortopedista, porque ele fica com um lado fraco do corpo. Mas assim que o paciente sente esses sintomas da esclerose múltipla, ele deve procurar, preferencialmente, um neurologista, que é o especialista que cuida dessa doença, e aí iniciar uma investigação. Baseado nessas informações clínicas, nesses sintomas apresentados, nós vamos solicitar alguns exames. Dentre eles, ressonância magnética do cérebro, da coluna, e eventualmente até a coleta de um líquor, que é um líquido que banha o nosso cérebro e a medula, para dosar algumas substâncias que são importantes para fazer esse diagnóstico. Doutor, e tem uma faixa etária em que é mais comum essa doença começar a apresentar aí os sintomas? Sim, ela é mais comum em pacientes jovens, sobretudo do sexo feminino, mas também acomete homens. Mas em relação à idade, assim, 20 anos, esse jovem seria o quê exatamente? Sim, dos 20 aos 50 anos, adultos certo. jovens. Ok. Jovens. Tá certo, doutor. E essa doença, ela apresenta graus ali? Ela é progressiva, por exemplo? Ela tem várias manifestações clínicas. Mais de 80% dos casos, ela assume uma forma que a gente chama de surto remissiva. O paciente tem um ataque da doença, um surto, né, que é uma manifestação clínica. Ele pode remitir espontaneamente, pode melhorar espontaneamente ou através de algumas medicações. E o paciente vai acumulando esses surtos com o passar da doença, com o avançar da doença.
É claro que existem tratamentos para evitar esses surtos, mas existe uma forma da doença que ela é mais rara, que ela é progressiva. O paciente vai acumulando déficits de forma progressiva ao longo da doença. Existem, de forma mais rara ainda, manifestações bem graves da doença, uma forma agressiva, que acomete os pacientes assim, de uma forma muito dramática. Mas, felizmente, é a minoria dos casos. A maior parte dos casos tem uma forma que a gente consegue tratar bem no consultório. Ah, que bom, doutor. Agora, como é que é esse tratamento? A esclerose múltipla, ela tem cura? A esclerose múltipla não tem cura. Nós temos tratamentos tanto para combater os surtos da doença, em que o paciente experimenta essa manifestação clínica. Nós podemos usar, por exemplo, corticoides para desinflamar e o paciente ter uma melhora mais rápida, mas existem tratamentos chamados de imunomoduladores, que são substâncias que podemos utilizar para evitar outros surtos da doença com o passar do tempo. Tá explicado então. O senhor mencionou aí, né, que os fatores que provocam essa doença, eles são múltiplos, né? Mas tem como prevenir de alguma maneira? Assim, não existe uma prevenção adequada, mas de maneira geral, o paciente o paciente que experimenta um estilo de vida mais saudável, que pratica atividade física, que se alimenta bem com frutas, verduras, vegetais, evita a exposição ao álcool, ao tabagismo, a traumatismos de repetição. Então, com um estilo de vida saudável, nós podemos, de certa forma, evitar uma série de doenças, não apenas a esclerose múltipla, mas doenças cérebro e cardiovasculares. Então, adotar um estilo de vida saudável é sempre prudente. Doutor, o senhor disse que na maioria dos casos ela comete as pessoas do sexo feminino, né? Por que isso acontece? Qual que é a característica aí que faz com que a esclerose múltipla seja mais comum nas mulheres? Possivelmente alguma alteração genética ou mesmo hormonal, né, das mulheres acarreta essa predisposição, mas não existe um fator isolado, uma explicação única para esse fato. É uma constatação que ela afeta mais mulheres, possivelmente deve ser por conta de alguns fatores hormonais, né? Tá certo. E como que é feito o tratamento? Ele é medicamentoso? Existe alguma, por exemplo, a necessidade de fisioterapia em alguns casos? O tratamento, de uma maneira geral, é feito como? Sim, o tratamento para os surtos, nós usamos uma medicação chamada corticoide, né, que pode ser utilizado tanto endovenoso, né, em infusão, quanto medicações orais, dependendo da gravidade do surto. E os tratamentos de manutenção para evitar os surtos, nós temos uma série de medicações que a gente pode utilizar, tanto injetáveis, com aplicações às vezes semanais, aplicação às vezes mensal. Tem pacientes que têm que aplicar 3 vezes na semana, dependendo da medicação. Tem medicações orais para prevenção de surtos. Então nós temos que seguir um protocolo, tem um escalonamento, né? E dependendo do perfil que o paciente assume, nós vamos escolher alguma determinada medicação. As terapias multiprofissionais, por exemplo, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, são interessantes em determinados momentos da doença, principalmente se o paciente tiver algum acúmulo de algum déficit, algum determinado déficit. Bacana. Doutor Alexandre, e em relação à qualidade de vida da pessoa que já foi diagnosticada com a esclerose múltipla, né? Ela seguindo esses tratamentos, ou seja, esse controle, ela consegue viver bem na medida do possível com essa doença? Durante quantos anos ela pode ficar ali sofrendo com sintomas em relação a isso? Ou pode ter alguma consequência mais grave? Ou seja, a esclerose múltipla, ela pode levar a algum problema mais grave? Felizmente, a doença ela acontece na maior parte das vezes nessa forma surto-remissiva, e com o tratamento a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Sobretudo nas fases iniciais, com poucas manifestações clínicas, né, poucos surtos, o paciente pode levar um estilo de vida completamente normal. E a expectativa de vida, geralmente, ela não é reduzida de forma significativa com o diagnóstico da doença. Então, é claro que existem formas mais graves em que vão se acumulando déficits, né, nesses determinados pacientes, mas felizmente essas formas mais graves e com uma progressão mais rápida, elas
essas formas representam a minoria dos casos. Então, de uma maneira geral, o paciente pode levar um estilo de vida completamente normal. Tá certo, doutor. Eu sei que o senhor já falou aí sobre os sintomas, né? Não quero parecer repetitivo, mas pelo que eu entendi, é uma doença que precisa ser diagnosticada logo, né? Para diminuir ali os impactos. Qual é o sintoma que a pessoa mais precisa se atentar, que geralmente aparece primeiro, aquele que deve ser o mais preocupante, que a pessoa precisa correr para procurar um médico? Essa pergunta ela é interessante porque existe um certo atraso no diagnóstico dessa doença. O paciente às vezes tem uma perda visual, por exemplo, vai em um oftalmologista, o oftalmologista não consegue detectar nada específico no olho desse paciente e de fato o problema às vezes é no nervo óptico, né, que é uma inflamação do nervo óptico. Então muitos pacientes experimentam uma perda visual no início do quadro. O paciente às vezes pode perder a sensibilidade em um determinado segmento do corpo, ele sente uma dormência, um formigamento no braço, na perna, pode se confundir às vezes até como um AVC, mas geralmente a faixa etária é diferente dos pacientes que são acometidos por AVC. Tem às vezes uma perda de força muscular, uma perda de equilíbrio. O complicado é que essa doença ela pode provocar uma série de manifestações clínicas a depender do local em que existem essas inflamações no cérebro, mas de maneira geral, perda visual e acometimento de sensibilidade, por exemplo, dormência em determinado local do corpo, são as manifestações geralmente mais comuns. Doutor Alexandre, o senhor disse aí que a qualidade de vida, hábitos, né, bons hábitos de saúde em relação ao exercício e alimentação pode ser um tipo de prevenção, né? Agora, a pessoa que já tem o diagnóstico, né, ela tem alguma restrição, ou seja, ela tem que cuidar mais da alimentação para melhorar o controle aí da doença? Assim, de uma forma geral, é uma alimentação que precisa ser uma alimentação mais saudável, né? Rica em vegetais, em frutas. Os pacientes têm que ter um certo aporte de vitamina D, né? Então, o leite e seus derivados. Existem protocolos aí que a gente não costuma seguir de altas dosagens de vitamina D, que já foi preconizado, mas hoje a gente costuma utilizar recomendar mais uma orientação alimentar mesmo. E se o paciente tiver uma deficiência de alguns desses nutrientes que a gente consegue diagnosticar no consultório, aí sim nós podemos lançar mão de alguma reposição. Mas de maneira geral, geralmente é um estilo de vida mais saudável, com alimentação com um pouco carboidrato, evitar frituras, evitar alimentos muito gordurosos e praticar atividades físicas, né? Também é muito recomendado. Tá certo, então, doutor Alexandre Castro. Agradeço demais, viu, pela participação do senhor aqui para falar de um assunto tão sério e que ainda é pouco falado, é pouco conhecido pela maior parte da população. Muito obrigado pelo seu tempo aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês. Até mais.